Muito bem. Gênesis 41. Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis 41. Título da mensagem de hoje: Lidando com as oportunidades. Amém? Lidando com as oportunidades. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Glória a Deus. Bem, diz assim a palavra de Deus. É meio extenso o texto que eu vou ler, mas é necessário para a gente ter um bom entendimento. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíram 7 espigas, cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas no vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos a cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as teres engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas no vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra.
em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guarde. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Amém? Glória a Deus. Esse é um bom exemplo de alguém que sabe aproveitar uma boa oportunidade na vida. Quando nós falamos em oportunidade, que este ano será um ano de oportunidade, não significa que esta oportunidade ela virá jorrando com muita prosperidade. Não, a oportunidade ela surgirá na nossa vida talvez em alguns momentos e para algumas pessoas até de uma forma sutil. Mas aí que é importante você estar apercebido de quando isso acontecer. Por isso o título da mensagem: lidando com as oportunidades. Esse menino chamado José, a vida dele não foi muito fácil. Ele teve algumas experiências muito desagradáveis na sua vida, começando pela inveja e ódio dos próprios irmãos de sangue, filhos do mesmo pai. Esses irmãos, com tanta inveja, com tanto ódio de José, fizeram algo terrível, venderam ele como escravo. Ele foi levado da sua terra até o Egito pelos amalequitas, e foi levado aprisionado, preso dentro de uma gaiola, como um animal escravo. Alguém que foi levado para o Egito para ser vendido apenas como um serviçal. Alguém que apenas serviria para trabalhos pesados, trabalhos difíceis. José enfrentou isso na sua vida, e eu fico tentando imaginar o que passava pela cabeça de José quando ele estava preso dentro daquela gaiola, sendo transportado para o Egito como um escravo, apanhando, sendo humilhado, tratado com desprezo. Eu fico imaginando o que passava pela mente, o que passava no coração, o que passava nos pensamentos de José. E analisando, estudando a história, eu chego à conclusão que mesmo diante de um momento tão difícil como esse, José ele nunca perdeu a fé. Ele sabia que Deus estava no controle da situação e que no momento certo Deus iria honrar e abençoá-lo. Mas ele sabia que ele não podia perder as boas oportunidades que ainda viriam pela sua vida. Porque não é porque estejamos enfrentando um tempo difícil que não surgirão oportunidades de sermos abençoados, de melhorar nossa situação. José sabia que em algum momento, alguma oportunidade boa poderia acontecer. Quando ele chegou no Egito, ele foi vendido a Potifar, alguém importante do Egito, e esse camarada colocou ele para trabalhar na sua casa. José, então ele viu ali uma oportunidade de mudar um pouco a sua história, de ser continuar sendo um escravo, talvez por um tempo, mas um escravo tratado de uma forma diferente. Então ele aproveitou aquela oportunidade, ele se dedicou. Ele trabalhou com intensidade, com dedicação, com amor, com empenho. Ele fez com excelência. E essa atitude dele fez com que ele crescesse na casa de Potifar, a ponto de Potifar colocar ele para administrar todos os seus bens. Então José, ele aproveitou a oportunidade que naquele momento estava sendo oferecido. Ele não desprezou aquela oportunidade. Como eu sou um escravo, eu não vou aceitar essa oportunidade. Mas vou continuar sendo escravo? Não, ele aproveitou a oportunidade, sem receber nenhum tostão de salário, sem ter nenhum tipo de direito, mas ele aproveitou a oportunidade, ele não menosprezou, ele não achou que aquilo era pouco.
Eu acredito que lá no coração dele ele agradeceu a Deus, porque Deus estava lhe dando uma oportunidade. Então ele usou essa oportunidade, ele se fez valer dessa oportunidade. Mas José sempre era vítima de alguma ação maligna. A esposa de Potifar colocou os olhos em José e quis pecar com ele, mas José era íntegro, ele não cedeu ao pecado. Ele poderia ter cedido ao pecado. Poxa, a esposa de Potifar é uma mulher que está querendo ter um caso comigo, né? Eu já estou crescendo aqui mesmo, né? Já estou sendo bem visto aqui. Não, ele preservou a sua integridade. A integridade é algo importante. Tem gente que quer oportunidade, mas não preserva a sua integridade. Na primeira oportunidade de suborno, na primeira oportunidade de pecado, na primeira oportunidade de prostituição, na primeira oportunidade de cometer um erro, comete. E depois fica chateado que não tem oportunidades na vida, que a vida não é justa com ele, que não dá certo. Não, José, ele estava esperando as oportunidades, mas ele manteve a sua integridade. As coisas não aconteceram muito bem. A esposa de Potifar mentiu a respeito dele, e ele acabou indo para onde? Acabou indo para a cadeia, para a prisão. Ele foi preso, perdeu aquela primeira oportunidade e foi colocado no cárcere. Como é que José lida com isso, irmãos? Revoltado, magoado, sentido com Deus, dizendo: Deus, cadê os meus sonhos? Cadê os sonhos que o Senhor me proporcionou? Não, novamente José, ele começa a lidar com essa situação, sempre ficando muito apercebido, porque ele era um homem que sabia lidar com oportunidades. Ele sabia que a qualquer momento a oportunidade ia surgir. Eu estou dentro do presídio, eu estou preso aqui dentro, injustamente, irmãos. Olha só, ele não estava preso porque ele tinha cometido um delito, ele estava preso injustamente. Ele não estava sofrendo uma consequência de um erro cometido, não, porque ele manteve a sua integridade. Tem gente que está passando por um tempo difícil, que é fruto de uma colheita mal feita, está colhendo o que plantou, está sofrendo consequências dos seus erros, das suas atitudes erradas. Mas não, José, justamente, ele não tinha cometido aquele erro. Mas como é que ele lida com isso? De forma revoltada? Não, novamente, ele começa a lidar com as oportunidades que poderão surgir na sua vida para melhorar a situação, para melhorar o ambiente que agora está vivendo. Então ele não se torna apenas um simples preso daquela masmorra, ele se torna o melhor preso da masmorra. Ele se destaca lá dentro. Ele se destaca tanto na onde ele está, irmãos, é uma cadeia, é um presídio, mas ele se destaca com tanta integridade, que o carcereiro pegou a chave da cadeia e entregou na mão de José. Ele saiu do presídio, irmãos, não saiu, continuou lá, mas estava agora administrando o presídio. Ele que estava cuidando dos presos, distribuindo os alimentos, cuidando da limpeza, e ele que estava comandando. Por quê? Porque ele sabia lidar com as oportunidades. As oportunidades vão surgir, irmãos. Aliás, elas surgem todo dia na nossa vida. O grande problema é quando nós focamos na oportunidade, que é o nosso projeto, o nosso sonho, e esquecemos de olhar as oportunidades chamadas degraus para poder alcançar o nosso projeto. Muitas das pequenas oportunidades são pequenos degraus que nos vão nos levar a alcançar o nosso sonho, o nosso projeto de vida. Então eu não posso menosprezar essas pequenas oportunidades. São pequenas, mas são significativos e são importantes. José sabia lidar com as pequenas oportunidades, por isso ele se destacou dentro do presídio. Mas aconteceu um outro fato lá, porque José dentro do presídio, ele era íntegro espiritualmente, ele tinha uma vida com Deus, ele sabia que estava na mão de Deus, como cantamos agora há pouco naquela canção, estava na mão de Deus o controle de toda a sua vida. Irmão, Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle da situação. Não importa o que esteja acontecendo, sou eu e você que nós temos que aprender a lidar
com as situações, aprender a lidar com as oportunidades que surgem na nossa vida. Mas Deus, Ele nunca perdeu o controle. Ah, pastor, Deus me deixou passar por isso. Ah, Deus não está vendo meu sofrimento. Deus não olha para mim. Não, irmão, Deus está no controle de tudo. José sabia disso, não sabia. E ele não só sabia, como ele cria nisso, ele acreditava nisso. Deus está no controle. Então ele não perdeu a sua integridade espiritual. Ele continuou sendo um homem de Deus. Um homem de Deus. Não importa onde você esteja, seja alguém de Deus. Não importa o momento que você está vivendo, seja uma pessoa de Deus. Seja uma pessoa de Deus. Foram presos naquele mesmo presídio o copeiro e o padeiro do rei. Houve uma conspiração no reinado lá, né? Houve uma conspiração, e esses dois camaradas ficaram suspeitos de estarem conspirando contra o rei, contra o faraó. Então o faraó mandou prender. Veja que esse presídio, irmãos, não era um presídio comum, era o presídio do comandante da guarda, ficava no próprio palácio do rei. Mandou prender eles lá. E começou-se uma investigação para saber, né, quem era o conspirador ou não era. E os dois tiveram um sonho. E aí estavam perturbados por causa do sonho, porque eles não sabiam o que significava. José viu que eles estavam perturbados, perguntou para eles, eles contaram o sonho. José interpretou, disse para o padeiro: ó, em 3 dias vão cortar a tua cabeça. E para o copeiro disse: em 3 dias você vai ser restituído ao teu cargo. Isso aconteceu. O copeiro, quando aconteceu isso, José viu uma oportunidade. Chegou para o copeiro e disse assim: quando você for restituído, lembra de mim, porque eu estou aqui justamente, eu não fiz nada errado. Então lembra de mim, fala bem de mim lá para o faraó. A Bíblia diz que o copeiro simplesmente esqueceu. Não é que esqueceu, não era o momento. Por quê? Se José, se o copeiro chegasse para o faraó naquele momento e falasse assim: faraó, eu te agradeço porque me restituiu o meu cargo, mas olha, tem um rapaz lá que ele interpretou meu sonho, né? E o cara está lá injustamente, né? Faz alguma coisa. De repente o faraó vai dizer: não, vou fazer alguma coisa com ele, libera ele ali, volta a ser escravo de novo. Era esse o projeto de Deus para José? Não, não era esse o projeto. Então não era ainda o momento. Deus estava preparando o cenário. A melhor oportunidade na vida de José ainda aconteceria. Você está lamentando por alguma coisa na tua vida, irmão? Está lamentando? Está lamentando porque você acha que você deveria ter recebido algo diferente, uma proposta diferente? Você acha que Deus deveria ter feito algo diferente em 2020 na tua vida? Eu quero deixar esse recado para você nesta manhã. A melhor oportunidade da tua vida ainda está por vir. Ainda está por vir. Passaram-se 2 anos, ninguém mais falou do assunto. 2 anos. Às vezes a gente acha difícil esperar 2 anos, né, irmãos? Ah, pastor, vou ter que esperar 2 anos por isso. A gente acha difícil. A gente é prematuro, a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. Não estou querendo dizer com isso, irmãos, que você tem que agora dizer assim: não, então eu vou esperar, vou ter que esperar uns 2, 3 anos. Não, pode ser que seja hoje, amanhã. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que aprender a lidar com o tempo e não esmorecer no meio do caminho. A trajetória de José foi uma trajetória longa. Demorou 13 anos. Ele passou por todo esse sofrimento durante 13 anos. 13 anos aproveitando pequenas oportunidades, mas ali se preparando. Talvez ele não fazia ideia que seria governador do Egito, talvez não fazia ideia, mas ele aproveitou para se preparar de forma administrativa, porque ele sabia que a oportunidade boa, um dia viria uma oportunidade boa para ele, e ele disse: eu tenho que estar preparado para essa oportunidade. Você tem que estar preparado, irmão. Você tem que estar preparado para essa oportunidade. Quando ela surgir, você tem que estar preparado para encarar essa oportunidade. Às vezes algumas pessoas me procuram porque surge uma oportunidade na vida delas e elas ficam assim: pois é, pastor, mas eu nem sei se eu aceito. Teve uma situação aqui na igreja de uma pessoa que recebeu uma oportunidade, estava em dúvida se aceitava ou não aceitava a oportunidade. Eu falei: está quicando na tua frente
uma boa oportunidade, é de Deus. Pega a oportunidade. Quer dizer, tem que estar preparado quando vier a oportunidade. Quando vier a oportunidade. Um dia eu estava conversando com a Jennifer no emprego anterior que ela tinha. E o pessoal lá estava sondando uma pessoa dentro da empresa, que estava se destacando dentro da empresa, e tinha todo o perfil de assumir uma função de chefia. E disse que o salário ia quase dobrar. Chamaram a pessoa, conversaram com ela, disseram para ela a oportunidade que iam dar para ela, que ela ia ter mais responsabilidade, mais compromisso, né? E que o salário dela ia quase dobrar. Sabe o que a pessoa disse? Não, que ela não estava preparada para assumir uma função de chefia. E aí eu perguntei para a gente, mas a pessoa trabalha na empresa há quanto tempo? Ela disse, sim, pai, ó, há muito tempo. O que aconteceu? Era na Piccadilly. O que aconteceu? Acho que 1 ano e meio depois a Piccadilly fechou. E a pessoa? E agora? Tem que ir atrás de emprego em outro lugar. Não poderia ir para um outro lugar já com a carteira registrada na chefia, mas a pessoa não estava preparada para receber uma promoção. Ela não estava preparada para aquela oportunidade. Nós temos que estar preparados. José se preparou. 2 anos depois, Faraó teve um sonho. E ele contou os sonhos e nenhum mago pôde interpretar. E o copeiro lembrou e disse assim, mas eu sei alguém que pode interpretar. É o menino que está lá no presídio. Quando eu estive preso lá, ele estava lá. O faraó mandou chamar ele. Traga esse rapaz aqui, quero conversar com ele. Quando for chamar, ele saiu assim, depressa, o faraó quer falar contigo. Ele tomou um banho, ele fez a barba, ele botou uma boa roupa. Por quê? Porque ele disse assim, ó, eu saio daqui hoje, mas eu não saio mais com cheiro de presídio, porque a minha oportunidade chegou. A minha oportunidade chegou. Irmãos, quando chegar a tua oportunidade, nem o cheiro do presídio, nem o cheiro da escravidão, nem o cheiro do fracasso, nem o cheiro da derrota, nem o cheiro do desânimo, carregue com você. Não leve nada de lembrança da vida de sofrimento, de dor, de amargura, de humilhação que você enfrentou. Deixe tudo para trás, diga assim, não, essa é a minha oportunidade. Eu estou preparado para receber essa oportunidade. Ele se lavou, ele fez a barba, ele botou uma roupa legal, bacana, e foi se apresentar diante do faraó. O faraó contou o sonho para ele e disse assim, me disseram que você é capaz de interpretar. Ele disse, eu não, é Deus que é capaz de dar interpretação. Ele não pegou a honra que era para Deus e trouxe para si, não. Ele soube reconhecer e dizer, não, o que está acontecendo aqui está na mão de Deus, está no controle de Deus. Irmão, nunca se coloque diante de Deus, achando que é você que faz, que você pode, que você é capaz. Diga, não, eu sou capaz de fazer porque Deus está comigo, é Ele que faz. José, esse foi importante na vida de José, irmão. Ele não se vangloriou dizendo assim, não, eu realmente tenho a capacidade de interpretação. Ele disse, não, a interpretação vem de Deus. É por isso que quando as pessoas me procuram para contar um sonho, às vezes eu digo assim, ó, irmão, vamos orar, porque eu não sei o que é. Se Deus der a revelação, eu te falo. Porque eu não sou interpretador de sonho. Eu sei que Deus é capaz de revelar e nos dar a interpretação de um sonho. Mas isso depende dele, depende da vontade dele. Faraó contou o sonho para José. José interpretou passo a passo do sonho e disse para ele, esse sonho significa 7 anos de fartura. 7 anos, o Egito vai viver um tempo que vocês nunca viram acontecer. Será uma fartura na terra do Egito para tudo quanto é lado. Mas depois de 7 anos, vai vir 7 anos de seca, de fome, de miséria. Não era até aí que ele tinha que interpretar o sonho? A interpretação do sonho era essa. Apenas isso. 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. Mas José ele viu na sua frente uma excelente oportunidade. Então ele disse assim, faraó, eu quero dar uma sugestão para o senhor. Coloca alguém capaz, alguém experiente, alguém com juízo, para guardar durante os 7 anos tudo que a terra produzir, guardar debaixo da tua mão. Traga para as cidades que você tem controle e armazene o máximo que você puder de mantimento. E quando vier os 7 anos de seca, você vai poder administrar esse cereal, esse mantimento e distribuir para o teu povo. Então o teu povo não vai perecer, o teu povo não vai ter fome. Agora, faraó, para você fazer isso, coloca alguém responsável, alguém ajuizado, alguém que saiba fazer, alguém que tem entendimento para fazer. Só faltou ele fazer assim, ó. Esse cara sou eu. Ele soube aproveitar a oportunidade, irmãos.
Ele mostrou para Faraó que ele era capaz. O que ele falava para Faraó era o mesmo que dizendo assim: eu sou capaz de fazer, eu tenho habilidade, eu administrei a casa de Potifar, eu administrei o presídio, eu tenho experiência, eu sou capaz de fazer. Faraó ouviu atentamente o que José falava, e depois que José terminou de falar, ele disse assim: você é essa pessoa. Não existe na terra do Egito ninguém que tenha o Espírito de Deus como você tem, e que seja capaz de administrar a terra do Egito como você é capaz. Então você será o governador do Egito. Eu só serei maior do que você no trono, mas toda a minha casa está na tua mão. É você que vai administrar. A partir daquele dia, José passou a ser o governador do Egito e administrou com excelência. Todo o tempo que ele teve essa posição, ele administrou com excelência, porque ele soube lidar com as oportunidades que Deus estava lhe dando. Eu não sei em que momento será, mas Deus ele vai colocar diante de ti, neste ano de 2021, uma excelente oportunidade. E você precisa estar preparado para essa oportunidade. Essa oportunidade ela vai chegar, talvez por um telefonema, talvez por uma mensagem, talvez alguém vai te procurar, mas ela pode surgir também do acaso, do nada, do lugar que talvez você nem imagina, mas você precisa estar atento, para que quando essa oportunidade chegar, você diga assim: eu sou capaz de lidar com essa oportunidade. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar nesta manhã exatamente por oportunidade. Nós vamos orar nesta manhã para que venhamos aprender a lidar com as oportunidades, em nome de Jesus. Feche os teus olhos.